E aí, tudo bem por aí? Preparados e preparadas para mais um episódio? Semana passada, a gente se aprofundou mais na questão da sexualidade e eu tentei diferenciar melhor o que é identidade de gênero e o que é orientação sexual, para ajudar a acabar com essa confusão de conceitos. Mas quando a confusão não é por uma coisa, é por outra. É o que eu tenho aprendido ao longo desse processo. Sinto que eu comecei essa temporada enxergando as masculinidades no estado sólido. Era complexo, mas estava ali, concretamente. Eu conseguia ver o contorno, o volume, dimensionar o tamanho, enxergar a luz e a sombra. Mas me enganei. As masculinidades parecem existir no estado líquido. São difíceis de delimitar. Entram pelas frestas. Quando você pensa que está dominando o assunto, ele volta a escapar pelos dedos. Quase uma neblina. Quer ver um exemplo? Eu passei a temporada toda falando sobre as masculinidades distorcidas. Mas quando perguntei para o psicanalista Pedro Ambra sobre o que ele achava, ele lança a seguinte frase: toda masculinidade é distorcida. Pô, calma aí, assim a minha cabeça explode. Tava tudo errado até agora? Calma, spoiler. Não tava não. Mas vem comigo descascar esse abacaxi. Episódio 7. Descascando abacaxi. Eu diria, Fernanda, que do ponto de vista da constituição histórica dessa identidade que a gente chama de masculina, ela é, por definição, distorcida. Toda masculinidade é distorcida, do ponto de vista histórico e do ponto de vista psíquico. Do ponto de vista histórico, porque essa ideia de que, sei lá, quem nasce com um pinto tem uma identidade, tem um traço de caráter que se caracteriza como masculino ou viril, que é igual ao de todos os outros homens e é em oposição ao que a gente considera de mulheres, é algo que tem 500 anos só. E veio da Europa. Antes as coisas não se configuravam dessa forma. Para os gregos existia um sexo só que era o masculino. As mulheres eram quase homens. E do ponto de vista biológico, eles entendiam que não existiam dois órgãos, existia um órgão só, ele pode estar para dentro ou para fora. Então, até os primeiros renascentistas, quando começaram a desenhar o órgão feminino, faziam um pênis para dentro. É interessante de ver isso, né? Então, só que quando essa masculinidade ela começa a aparecer, ela já é pensada numa espécie de descompasso, na medida em que na modernidade entende-se que a masculinidade ela é melancólica em relação à virilidade, ou seja, essa ideia que hoje a gente tem de homem não sabe mais ser homem, os homens estão perdidos, crise da masculinidade, antigamente você sabia o que era ser macho, ela não é tão recente assim. Você tem relatos de centenas de anos atrás de coisas parecidas, ou seja, projeta-se que no passado havia uma hipervirilidade, que os homens eram machos mesmo, e a sociedade veio tirando isso da gente. É algo constitutivo, ou seja, existe um homem de verdade e não deixam eu ser esse homem. Hum. Né? Então, esse descompasso, a meu ver, ele é constitutivo da masculinidade. Do ponto de vista histórico e do ponto de vista individual também, né? Na clínica a gente vê. Porque nenhum homem está à altura desse ideal de masculinidade que é socialmente colocado. Na clínica, o heterotop, ele desmonta em duas sessões. Tem uma coisa que a psicanálise converge com o feminismo, não são todas, mas algumas delas convergem, que é a ideia de que a nossa sociedade é uma sociedade pautada por um pacto de homossociabilidade. Ou seja, é aquela coisa um pouco básica do feminismo, né? Os homens, eles não gostam tanto de mulheres, eles gostam mais de homens, porque eles ficam entre homens. No caso da academia, eles só citam homens, pagam mais para homens. Eles, às vezes, transam com mulheres, mas do jeito que você trata socialmente, o vínculo, no fundo, a intensidade do vínculo, ela acaba sendo maior entre homens. Claro, não para todas as classes sociais, etc. E quando a gente para pensar, é meio isso mesmo. A camaradagem masculina, a proteção irrestrita, a condescendência. Eles admiram outros homens, eles referenciam outros homens, eles compreendem outros homens. É aquela história de que homens heterossexuais são homoafetivos. Mas vai falar isso para eles para você ver. O Pedro usou a palavra pacto, e me parece um pacto mesmo, silencioso, subjetivo, nas entrelinhas.
Pacto também foi a palavra que o historiador Luciano Ramos usou quando eu perguntei para ele de onde nascem a homofobia e a transfobia. A homofobia, por exemplo, né? A homofobia ou a transfobia, né? Elas são violências, né? Preconceitos, violências que se manifestam porque um corpo masculino que deveria, segundo a leitura do machismo, performar o que é ser homem, ele rompe com o pacto do machismo, porque o machismo também é um pacto, né? E quando um homem se apresenta como um homem gay na sociedade, ou quando esse homem faz a transição, né? E aí é uma mulher trans. Isso rompe com o pacto da masculinidade, com o pacto do machismo, né? Porque o machismo é uma masculinidade deturpada, né? Uma masculinidade que se perdeu pelo caminho. E aí, quando isso acontece, para deixar um símbolo ou um signo, como a gente chama na filosofia, esses homens matam esse corpo, né, ou violentam esse corpo masculino, que denuncia a feminilidade, rompendo com a lógica do machismo. E por isso a gente precisa pensar que o que organiza o machismo, né, na relação com as mulheres ou com todo o corpo que de alguma forma manifesta a feminilidade é o ódio. Eu acho que o termo que se repetiu em todos os episódios até aqui foi... Você tem algum palpite? Pois é, foi violência. Eu percebi que é impossível falar sobre masculinidades sem falar de violência. Atitudes violentas, conflitos violentos, discursos violentos, brincadeiras violentas, mortes violentas. Índices de violência no trânsito, violência de gênero, violência sexual. Parece que a palavra masculinidades é constituída de um componente muito forte de violência. São indissociáveis. Será? Então, a violência, ela não é nem para psicanálise, nem para boa parte dos estudos feministas, um dado fundamental da masculinidade. Em outras palavras, não existe gene da violência nos homens. Tá? O que existe é uma forma de resposta psíquica, o que uma pesquisadora da masculinidade chama de desamparo identitário nos homens, que tem como resposta a violência. Ela é um tampão a um descompasso na maneira pela qual a pessoa consegue reconhecer determinados desejos não aceitos, determinados limites. Na psicanálise, a gente chamaria isso de formas de lidar com a castração. Os homens estão menos habilitados, têm menos ferramentas, por questões sociais, para lidar com a sua própria castração, do que mulheres, pessoas LGBT e assim por diante. Então, a forma de você responder isso é pelo ato, você não consegue fazer isso pela palavra, pelo simbólico, e muitas vezes acaba indo para a violência. Achei importante essa ponderação do Pedro Ambra, que não existe gene da violência nos homens, assim como não existe o gene do cuidado na mulher. São construções. E é verdade, a gente não pode naturalizar. E aqui, o Pedro diz que os homens têm menos ferramentas para lidar com as coisas. O psicólogo Leonardo Piamonte usou a palavra repertório, vocês se lembram? O conceito é o mesmo. Sem recursos internos, sem estofo emocional desenvolvido e estimulado, eles acessam a chave da violência muito rapidamente, como, teoricamente, se espera dos homens. Quando colocados contra a parede, sem meios de elaborar de maneira sofisticada seus sentimentos, eles agridem, matam e morrem. O que me fez lembrar de um conceito novo que eu nunca tinha ouvido falar, associado à masculinidade, mas que fez todo sentido. Por isso, eu convidei o jornalista Bruno Torturra, apresentador do podcast Calma Urgente, ao lado da Alessandra Orofino e do Gregório Duvivier, para explicar o que significa a masculinidade reacionária. Fala, Bruno. Então, Fernanda, eu tenho a impressão que masculinidade reacionária é a expressão política, a expressão pública de um machismo que está acuado, de um machismo que está sendo desafiado de muitas formas.
E isso não é uma novidade exatamente. A gente viu só no século XX várias ondas de masculinidade reacionária, não à toa, junto com as grandes ondas de feminismo no século XX. Então, é toda vez que uma estrutura de poder que ela é desafiada, evidentemente, é quase que uma reação esperada que quem estava no poder não vai entregar ele de maneira tão fácil. Mas o problema é que a gente não está falando só de poder, né? A gente está falando de identidade, a gente está falando de diferenças biológicas, diferenças culturais, diferenças linguísticas muito difíceis, muito mais complexas do que a mera política, do que o mero poder clássico. E acho que hoje em dia isso tem se manifestado de uma maneira ainda mais interessante, mais ostensiva e de algumas maneiras perigosas, né? Exatamente porque hoje a sociedade não só está muito mais complexa, mas a nossa forma de se comunicar, né, a maneira como os indivíduos conectados hoje e podendo expressar suas opiniões na praça pública, o que a gente está vendo hoje é a multiplicação ao infinito de vozes e de micro-reações ao poder perdido, percebido, digamos assim. Certo. Mas o que significa isso na prática? E o que tem a ver com masculinidade tóxica e masculinidade frágil, por exemplo? Não é só o grande poder político que está sendo ameaçado. Não é a presidência dos países, não é só a presidência de grandes empresas, o controle de finanças. O que a gente está falando é de um questionamento que está entrando de maneira cada vez mais inevitável no domínio que o homem sempre se considerou dono. Mesmo os homens que não tinham poder político nem ambição de controlar a sociedade, mesmo esses homens tinham a ambição ou tinham a expectativa de ir controlar a sua própria casa, de controlar a sua própria família, especificamente a sua própria mulher. Não é à toa que a gente falava, né, chefe de família. A mulher é a dona de casa, mas o chefe é sempre um homem, né? E essa noção, ela já soa muito esquisita da gente falar, né? E ela está sendo questionada não por uma vanguarda feminista, pura e simplesmente. Está sendo questionada por mulheres de todas as classes, em muitas e muitas regiões. Está sendo difundido de muitas maneiras na própria cultura, no próprio discurso público, no próprio vocabulário que a gente tem usado, tem evoluído e tem sido cobrado, tem sido denunciado de muitas formas nos últimos, acho que 15 anos, especialmente. Eu acho que isso tem a ver exatamente com esse fenômeno de que o discurso hoje é tão democratizado que essa reação, que esse questionamento, que esse reacionarismo também vai ser pulverizado de muitas formas. Ele não é simplesmente vocalizado por líderes políticos ou pela imprensa. Ele é expresso na vida cotidiana. Então, se pergunta exemplos, eu acho que eles são... Eu tenho até dificuldade de dar esses exemplos. Eu acho que tem exemplos muito grandes, né? Por exemplo, a eleição dos Estados Unidos hoje, o que o Donald Trump representa, eu acho que é a mais bem acabada expressão do reacionarismo masculino, né? O quanto que ele abusa ao ponto do ridículo desses estereótipos de força, de luta, de briga de rua, de vocabulário, de uma misoginia expressa de maneira muito natural, mas que se conforma agora em uma disputa política real, né? Eu não estou dizendo que a Kamala Harris, por exemplo, representa o feminismo em si, porque eu não sei se ela é uma grande feminista em si, mas certamente o que ela representa potencialmente é a perda de um poder que, vamos falar, no país mais poderoso do mundo, foi exclusivamente masculino, por mais de 2 séculos, né? Que infelizmente não aconteceu, o que me assusta e deixa, ou deveria deixar, o mundo todo em estado de alerta. Mas voltando. Mas o que mais me interessa é a gente entender como que isso se relaciona com a identidade masculina.
e não simplesmente com grandes processos políticos e sociais. E aí você me pergunta sobre se isso tem a ver com masculinidade, se isso é só um outro jeito de falar masculinidade. Acho que é tudo a expressão do mesmo fenômeno, né? A fragilidade masculina, a masculinidade tóxica, elas não são a mesma coisa, mas elas são irmãs, siamesas, né? Irmãos, melhor falando. E o reacionarismo é como eu coloquei, eu acho que ele tem a ver com uma expressão mais pública. Tem a ver com a expressão disso em sociedade mesmo, não só na vida íntima, né? Muito interessante, Bruno. E olha, eu recomendo que escutem o episódio do Calma Urgente sobre a vitória do Trump, a menor democracia do mundo. O papo é excelente. Esse avanço da extrema-direita é muito assustador. E o mais preocupante é que ela está conseguindo seduzir e cooptar adolescentes. Guris de 13, 15, 18 anos com ideais que se aproximam de conceitos fascistas. Afinal, eles ficam o dia inteiro na internet consumindo e propagando esse tipo de conteúdo, os tais dos Red Pills. Na minha conversa com o psicanalista Pedro Ambra, a gente falou um pouco sobre isso, e ele me deu um toque importante. Ele falou para eu tentar não moralizar tanto as minhas conversas com os meus filhos. Porque é difícil, às vezes eu me sinto remando contra a maré, como eu comentei com o Ale Coimbra no segundo episódio. Parece que quando eles estão dentro de casa, tá tudo certo, discurso alinhado e compreendido. Daí eles voltam da rua, da escola, da festinha, e eu sinto que grande parte de tudo que eu falei entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu sei que é exagero, mas de verdade, tem como não desanimar? Tem, Pedro. Fernando, aquela coisa, né? Eles nunca vão ser como a gente quer, né? Também não temer se uma criança, um adolescente começasse a mostrar uma determinada performance de gênero que a gente julgue não tão legal. Claro, a gente vai aconselhar, etc. Mas tomar um pouco de cuidado com acreditar demais na agenda moral, né? Ou seja, você tem que ser um homem desconstruído. Esse tipo de mando, que a gente chama na psicanálise de super-egóico, o super-eu, né, que vai se colocando dessa forma, eu não posso gostar de meninas. Ele é lido, em especial por jovens, né, como uma coisa de tolhendo a liberdade. Então, infelizmente, um dos efeitos de como parte do discurso feminista se encarnou na sociedade, que é um pouco fazer denúncias e tal, cancelamentos, assim por diante, tem como um efeito não previsto o fato de que determinados caras, sei lá, são cancelados porque fizeram alguma coisa, ou a gente fica falando na família que ele não pode ser assim, ele vai se sentir não ouvido, ele vai sentir que a sua existência, porque eu não estou falando do comportamento, estou falando da pessoa. Então, em vez de falar assim, você foi machista, esse foi um comportamento machista, você fala, você é uma pessoa machista. Essa diferença faz com que, se a pessoa está se sentindo atacada naquele lugar, ela vai procurar um grupo e um discurso que valide. Assim, claro. Exatamente, e é os incels, é a extrema-direita. Então, poder analisar sempre o caso a caso, né? Não transformar as questões de gênero em questões morais, e sim em questões políticas e de caso a caso e do afeto, eu acho que é um ótimo caminho, assim, para não gerar ressentimento, porque o homem é um bicho que... O Freud dizia que as mulheres eram ressentidas porque tinham inveja do pênis, né? Mas os homens, em especial esses que vão indo para esse lado mais conservador, incels, etc., são experiências psíquicas que constituem um tipo de masculinidade marcada por um ressentimento, né? Que, putz, não consegui ficar com a menina que eu queria, essas feministas são muito chatas, então eu vou para os fóruns de internet que pregam ódio contra a mulher, porque ali eu vou me sentir em casa. Cara, essa observação do Pedro bateu forte em mim, porque de fato a gente pode cair numa armadilha moralista mesmo. Mas é preciso saber dosar, escolher as palavras, o jeito, o dia. Tem dia que não rola brigar e chamar atenção. Tem dia que vai provocar o efeito contrário. É difícil dominar essa equação, mas eu vou continuar tentando. Assim como a psicóloga Ana Canosa, que como mãe de adolescente, também dividiu comigo essa aflição. Eu não sei qual é a sua experiência com isso, mas imagina eu que sou sexóloga há 30 anos, educo meu filho para uma masculinidade diferente, que não seja, por exemplo, preconceituosa,
E você escutar o seu filho zoando com os amigos e chamar um amigo de viado, por exemplo. Uhum. Eu quero morrer, eu quero me enfiar. Eu falo, o que eu fiz de errado, meu Deus do céu? Não é possível. E aí, quando eu chamo a atenção do meu filho para isso, ele fala assim, mãe, eu sei, isso aqui é uma conversa de grupo. Aí eu falo, filho, mas você entende que essa conversa de grupo reforça. Eu entendo tudo isso, mãe. Eu jamais vou falar isso para uma pessoa que seja homossexual. Eu entendo, mas assim. Então, olha que interessante. Ele tem uma consciência de uma performance masculina de grupo que é tóxica, que é do poder, né, do topo da cadeia. Quem que é o topo da cadeia? É o macho alfa. Quem está embaixo do topo? São os parças. Quem depois vem? Os funcionários do macho alfa e dos parças. E por último, masculinidade subalterna, que são aqueles afeminados, etc. Então, assim, filho, quando você está fazendo essa brincadeira, cara, tu tá fazendo parte disso. Não, mas eu entendo que isso é uma questão de grupo. Mas eu jamais falei. Então, assim, olha que difícil que é para nós mães, né, que identificamos comportamentos, mas que também sabemos, fazemos um trabalho para que esses filhos sejam diferentes, que são diferentes. Eu acho o meu filho um cara muito legal. E aí eu sempre digo, né, entre o real e o ideal há o possível. O possível é que a gente faça essa construção de comunicação sempre, mas com afeto. Não adianta a gente fazer uma construção de comunicação com raiva, porque aí a gente vai reproduzir alguma coisa. A Ana tocou aqui num ponto importante dessa comunicação como afeto, do nosso papel como mulheres nesse diálogo, que eu sei que não é fácil, mas eu quis criar esse espaço, essa pausa de reflexão, para que a gente tente, pelo menos, pensar junto em alternativas, em argumentos, em exemplos. Eu quis ouvir psicólogos, psicanalistas, pesquisadores, mas também homens, em sua maioria, cercados de privilégios, porque eu acho importante saber o que eles pensam, ou ao menos fazê-los pensar sobre todos esses assuntos. E ficou evidente que eles também são vítimas de tudo que prega essa masculinidade antiga. Como disse o jornalista Bruno Torturra, essa não é uma conversa fácil de ter no espaço público, na nossa bolha social. Eu acho que é muito óbvio e muito natural da gente entender as mulheres como as vítimas da masculinidade tóxica, de uma identidade masculina agressiva, violenta e patriarcal. E é justo, não tem dúvida de que as mulheres são as maiores vítimas. Mas às vezes a gente pode se confundir e achar que porque as mulheres saem perdendo, de alguma forma os homens estão ganhando. E eu acho que isso não é verdade. Eu acho que os homens são as segundas maiores vítimas do patriarcado, eu acho, e da masculinidade tóxica. E essa agressividade, essa violência expressa, essa incapacidade de processar a própria identidade, de organizar a sua própria psique em um outro acordo entre os gêneros e uma outra forma de organizar a vida familiar e social, cobra um preço muito alto dos homens também. E essa é uma conversa que tem sido muito difícil de ter publicamente, exatamente porque as mulheres são as maiores vítimas e porque a conversa está um pouco quase interditada a gente falar sobre os problemas da masculinidade no masculino. E eu acho que essa expressão é muito evidente. Eu acho que o fato da gente não estar conseguindo conversar isso em público de maneira clara e o fato do homem ter sido colocado nesse espaço de vilão e não sendo reconhecido como também vítima, muito mais de uma ideologia do que de si mesmo, faz com que não haja muito espaço culturalmente para a construção de uma masculinidade positiva, de uma masculinidade que possa ser bem aceita pelo próprio homem. E aí o que acontece é que o refúgio, o único refúgio, se torna a antiga identidade masculina cada vez mais agressiva, cada vez mais fora do seu próprio tempo, né? Então, isso é uma questão muito importante. Os índices de depressão masculinos têm aumentado, o nível de suicídio tem aumentado, e, novamente, a gente não está conseguindo, como sociedade, criar
um novo modelo, né, para o homem se compreender. Toda vez que essa conversa não acontece, em vez de perde e ganha, a gente está no perde-perde. A minha vontade é contribuir um pouco para a criação de um espaço cultural para a construção dessa masculinidade positiva, dessa masculinidade que tem coragem de olhar para si. E para terminar esse episódio, eu pedi para o historiador Luciano Ramos me dizer o que tem de bonito na masculinidade, mas que a gente mal consegue ver com todas essas outras manifestações. Existe beleza, acreditem. As masculinidades dos homens gays, dos homens trans, dos homens indígenas, dos homens negros, dos homens quilombolas, dos homens periféricos, dos homens pobres, socialmente, né? E aí estou falando pobre no sentido de classe, né, também. Ou seja, são essas masculinidades que estão submersas, e elas são masculinidades que se reorganizam, que estão reorganizadas e que precisam aparecer. Essa masculinidade do homem indígena, ou até mesmo a masculinidade dos homens periféricos, que em algum momento, né, a gente precisa entender que masculinidade é performance, mas também masculinidade é validação social. Ou seja, esses homens em algum momento estão tentando manifestar elementos das masculinidades da masculinidade hegemônica para poder ser reconhecido socialmente como homem, né? A famosa frase do seja homem, né? Que aponta para um modelo de masculinidade que é um modelo de masculinidade falida, mas que ainda é um modelo de masculinidade que mais aparece na sociedade e que não nos deixa ver essas outras masculinidades. A gente vai precisar fazer um movimento contrário, né, de olhar para essas outras masculinidades, porque elas apresentam muitas belezas, né? Elas apresentam elementos que nos ensinam e que nos levam para esse lugar da equidade, né? Da igualdade. Eu sempre costumo trazer um exemplo, Fernanda, dos indígenas Wayampi, né, que tem outra forma de viver, tem outra forma de se relacionar, né, e tudo mais, mas, por exemplo, que quando o bebê nasce, o pai e a mãe passam 4 meses isolados na comunidade cuidando da criança, e se alguém em algum momento tem que sair para fazer alguma coisa, quem sai é a mãe e o pai passa ali mais tempo cuidando, porque a criança já teve muito contato com a mãe através do ventre, mas agora eles entendem que precisa ter com o pai para fortalecer o vínculo. Então, assim, isso é de uma beleza, né? Isso é de uma sabedoria, né, maravilhosa. Então, essa masculinidade, ela precisa emergir para a gente conhecer mais e ir construindo outros referenciais de masculinidade, sabe? Ah, que bonito, Luciano. Eu concordo com você. Eu diria que eu fiquei com esperança, mas vou me dar o direito de dizer que eu senti um otimismo substantivo masculino. Aos homens que estão escutando Sem Vergonha, eu acredito em vocês. Acreditem em vocês também. Por isso, quero conhecer, apresentar e buscar esses outros referenciais do que é ser homem. Eu acho que as novas gerações precisam. No próximo episódio, a gente segue falando disso, agora sobre a perspectiva da parentalidade. Vem comigo que tá bonito demais. Sem Vergonha. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas, e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é homem-pausa, e eu criei esse termo para provocar a reflexão de que não existe uma única maneira de ser homem. E você segue comigo pelos próximos episódios. Até lá! Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luca Bopp. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp.
Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barroli. Edição e sonorização, Igor Amorim.